Toda a arte e toda a filosofia podem ser consideradas como remédios da vida. Com base nesta frase dita por Nietzsche, eu e minha equipe lhes apresentaremos um pouco sobre um paradoxo com algumas implicações filosóficas, como remédio para a alma. Você sabe quem é você? Ou melhor, o que faz de você ser você? Ou o que faz de uma coisa ser ela mesma? Antes de tentarmos responder a essas perguntas, vamos falar um pouco sobre Plutarco, o inventor do paradoxo do navio de Teseu. Plutarco nasceu em Queroneia, na Beócia, e pertencia a uma rica família daquela época. Plutarco era um historiador, filósofo e prosador, bastante reconhecido pela sua sabedoria, a mesma advinda de uma boa educação na capital de Atenas, além de suas viagens pela Grécia, Egito, Roma e a infame capital de Alexandria. Plutarco descreveu o paradoxo pela primeira vez na obra Vidas Paralelas, um conjunto de biografias de gregos e romanos ilustres, tais como heróis, cidadãos famosos e exemplares e figuras conhecidas daquela época. Personagens esses que eram tratados aos pares. Plutarco fez isso com o objetivo de mostrar a dualidade na cultura e no mundo greco-romano. Dentre tais pares, um em específico fomentou novamente uma discussão já anteriormente iniciada e estabeleceu a mesma como um paradoxo, sendo citada e discutida até os dias de hoje, inclusive na cultura pop. Primeiramente, o que é um paradoxo? Podemos descrever um paradoxo como uma situação que envolve dois ou mais fatos ou qualidades que parecem contradizer um ao outro. Por exemplo, pense no mentiroso nato, que diz: "Eu sempre minto". A frase "eu sempre minto" é um paradoxo, pois se a pessoa sempre mente, ela está falando a verdade ao dizer que sempre mente. Mas se ela está falando a verdade, então ela não mente sempre. E se a pessoa nem sempre mente, ela vai estar mentindo ao dizer que sempre mente. Logo, a frase "eu sempre minto" é sempre uma contradição. A mente humana sente uma necessidade quase que compulsiva em manter as coisas organizadas e com um sentido. A prova disso são nuvens aparentemente disformes, a qual o cérebro tenta constantemente associar a um objeto similar para tentar manter um sentido. Da mesma forma, paradoxos funcionam como afrontes ao nosso cérebro e o fazem querer achar um sentido, uma resposta, e sabendo disso, muitos filósofos se utilizam desse poder reflexivo para propor uma discussão através deles. E o paradoxo do navio de Teseu? O que é e quais implicações ele traz? Navio de Teseu. Como Plutarco havia descrito a imagem que o herói ateniense Teseu, em uma de suas aventuras, viajasse de Antena, o ponto A, até a ilha de Creta, o ponto B, para enfrentar o Minotauro. Porém, com a viagem da ilha de Creta até Atenas era muito longa. Durante a trajetória, parte do navio que estava danificado pelo tempo tiveram que ser substituídas, até que todas as peças do navio foram trocadas. Agora imagine que as peças antigas, aquelas que tiveram que ser substituídas na viagem, depois de serem realocadas, desse origem a outro barco. Esse paradoxo fez os filósofos gregos se perguntarem qual dos dois é o navio de Teseu, aquele que foi remontado com as peças antigas ou aquele que durante a viagem teve suas peças substituídas. Os dois seriam o navio de Teseu. Ser humano e suas mudanças celulares. Pesquisas científicas apontam que em um período de 7 a 10 anos, praticamente todas as células do corpo humano são renovadas. Então, você de 7 anos atrás é a mesma pessoa de hoje? Seu CPF e RG te identifica como o mesmo brasileiro de antes. Além disso, seus parentes e até você mesmo devem te considerar como sendo a mesma pessoa. Porém, ao analisar o paradoxo do navio de Teseu, você pode estar se questionando se é assim mesmo, já que seu corpo mudou, então você já não é mais você. A Ana Maria Braga não sabe a resposta, mas alguns filósofos
tentaram responder esse paradoxo da identidade. Vamos ver algumas dessas tentativas. Tentativas de resolver o problema do navio de Teseu. Uma das tentativas de resolver o paradoxo do navio de Teseu é a de Hobbes. O cara tenta trazer a ideia de que a identidade de algo é dada pelo que a rege. No caso de nós, seres humanos, somos responsáveis por dar identidade a todas as coisas. Assim, o navio de Teseu, mesmo com as partes trocadas, continuaria a ser o navio de Teseu desde que o próprio Teseu considerasse assim. Essa abordagem bem interessante também é válida no caso dos seres humanos. Apesar de termos quase todas as células renovadas em incríveis 7 anos, nós, regentes de nós mesmos, nos consideramos como nós mesmos apesar do passar dos anos. Outra possível solução é a de Leibniz, uma mente brilhante, um dos inventores do cálculo diferencial integral. A lei de Leibniz afirma: x é o mesmo que y, se e apenas se, x e y têm as mesmas propriedades e as mesmas relações. Assim, tudo que é verdade para x também é verdade para y. Logo, o navio reformado não seria um navio de Teseu, pois não possui as mesmas propriedades e nem as mesmas relações. Esse ponto de vista traz consequências estranhas, pois de certa forma não poderiam existir coisas iguais em um período de tempo, já que tudo está passando por diversas transformações. Por exemplo, uma grade de ferro que lentamente oxida, ou um barco de madeira que vai se deteriorando, as células humanas que se reproduzem e morrem. Nesses exemplos temos diferentes propriedades. Então, será que o portão que enferrujou continuaria a ser o mesmo? E o barco de madeira que se deteriorou? E a pessoa que antes era jovem e agora está velha? Será ainda a mesma pessoa? Segundo essa definição de Leibniz, não, elas não continuariam as mesmas. Mais uma possível solução ou interpretação para esse paradoxo do navio de Teseu é sugerida pelo filósofo grego Aristóteles. Para ele, uma coisa é estabelecida por 4 causas: a formal, material, final e a eficiente. Quando pensamos que mesmo com peças novas o barco não muda nem a sua forma, nem sua finalidade ou eficiência, e sim apenas o material, o navio de Teseu ainda continuaria sendo o navio de Teseu. Mas uma possível solução para esse enigma é a ideia de Heráclito. A sua ideia foi comparar o navio de Teseu e suas peças a um rio. Note que as águas que compõem o rio mudam constantemente. Porém, o rio continua sendo o mesmo enquanto o segundo barco. Da mesma forma, ao analisarmos o argumento proposto por Aristóteles, o navio que foi montado por peças antigas, além de possuir o mesmo formato do antigo, possui a mesma matéria e a finalidade. Talvez não possua a causa eficiente, já que foram utilizadas peças já antigas e desgastadas. Porém, ambos ainda representam a mesma coisa pela visão aristotélica. Inúmeras são as implicações que o paradoxo do navio de Teseu traz para a nossa vida e sociedade. Todas elas se moldando na pergunta: o que é ser? E o que define algo é sua composição, seja ela física ou não, a sua história, seus efeitos, o peso que seu nome carrega. O navio de Teseu também traz uma reflexão sobre ciclos, embora tudo mude, tudo continua a mesma coisa. Mas isso já é outro paradoxo. Para finalizar com chave de ouro tudo o que vimos até aqui, trouxemos um exemplo real. Esse exemplo vai facilitar o entendimento. Imagine só um animal curioso, o axolote. Não faz ideia do que eu estou falando? Pois bem, o axolote se trata de uma espécie de salamandra. Mas o que uma espécie de salamandra tem a ver com o paradoxo do navio de Teseu? A resposta é fácil: sua capacidade regenerativa. O animalzinho possui uma capacidade regenerativa incrível, recuperando membros perdidos e até mesmo o seu próprio cérebro, caso mesmo seja danificado. Então,
Se ao fugir de um predador ou brigar por uma fêmea, a nossa pequena salamandra ficar ferida, tranquilo, sem problemas. É só relaxar e regenerar as partes perdidas. E para você que ficou preocupado com a vaidade das salamandras, se é que as salamandras têm vaidade, isso também não é um problema. A regeneração cuida de tudo e não fica nenhuma cicatriz. Se você ainda não entendeu a relação entre a salamandra e o paradoxo, a partir de agora você vai entender. Imagine uma situação, um cenário estrelando o axolote em um ambiente de tortura. Apesar de macabro, vai ser fácil entender assim todo o contexto. Então desculpa, axolote. Supondo que a salamandra seja a vítima do Jigsaw em Jogos Mortais e tenha partes do seu corpo que ela carregava desde o seu nascimento, como pernas dianteiras e traseiras, brutalmente arrancadas, isso não seria um grande problema, já que ela consegue se regenerar. Ela teria então novos membros no lugar, mas, como sabemos, em Jogos Mortais isso não seria o suficiente. Então, no próximo jogo, a salamandra tem a sua cauda arrancada, depois sua coluna vertebral quebrada, e por aí vai. Um show de horrores. Mas, mesmo assim, ela continua se regenerando e criando novas partes para substituir as partes danificadas. Isso gera um ciclo de criação e destruição, chegando a um ponto em que ela vai se regenerar a partir de partes antes já regeneradas. Então, chegamos ao fim da prova. Todos os membros e órgãos foram destruídos, todos foram regenerados, destruídos e de novo regenerados. Depois de toda essa cena, temos uma pergunta. Já que a salamandra reconstruiu todos os seus membros, não sendo eles os membros originais, ela continuaria a ser a mesma salamandra? Ou seria uma outra salamandra nova? Assim como o barco que teve peças substituídas, a salamandra teve partes do seu corpo completamente novas, dando a entender que, no apanhado geral, ela seria um novo animal. Ou será que não? Então, por assim dizer, salamandra de Teseu seria uma nova criatura ou a mesma criatura? Outra pergunta. O que é o ser? Sua presença material? Sua essência ou sua alma, como diria Descartes? É claro, não dá para saber. Isso aqui é um paradoxo. Mas se você tem alguma solução depois de entender esse paradoxo nesse vídeo, corre lá nos comentários e digita qual é a sua solução e pense filosoficamente. Chega de paradoxos por hoje. Nós finalizamos aqui com a frase escrita por Heráclito de Éfeso. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser se modificou.